Vamos lá. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um OneCast, podcast aqui do One Ministério. E hoje é muito feliz aqui a gente poder estar recebendo o Tom, do Coletivo Emaús. Obrigado, Tom. Obrigado pelo carinho. Feliz de estar contigo aí também. Lucas. E o Lucas aqui ama da agência Lumen, que trabalha junto com a gente aqui na One também. Já gravou outro podcast com a gente. Se você não ouviu a conversa que eu tive junto com o Lucas, volta alguns episódios aí, vai assistir que tá demais também, vai edificar a tua vida. Gente, tá muito feliz de estar com o Tom aqui, com o Lucas. A gente queria ouvir um pouquinho, né? Hoje o Lucas tá aqui ajudando a gente, mas mais focado até na história um pouquinho, não do coletivo Emaús, mas daquilo que Deus tem feito através da vida do Tom. Tom, conta um pouquinho da tua história aí pra gente, cara. Como é que você conheceu Jesus? Como é que você foi entendendo essas direções aí de Deus pra tua vida com relação a essa parte de vestuário também? Show. Bom, vamos lá. Pô, primeiramente aí, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, tal, com a galera toda. Assim, eu nunca imaginei na minha vida estar nesse lugar. Não nesse lugar físico, mas nesse lugar mental, espiritual, intelectual e tudo. Esse lugar, sabe? Nunca imaginei. A minha história, ela não é linear, nem um pouco. Ela é cheia de altos e baixos. Eu venho de uma estrutura familiar classe média baixa, onde meu pai trabalhava à noite e minha mãe também trabalhava. E a gente se criou numa cidade chamada Ferraz Vasconcelos. São Paulo? Isso. Termina a zona leste de São Paulo, né? Começa a minha cidade. Pra você ter uma ideia, vamos tirar o parâmetro do centro de São Paulo. Você tem centro, ali Praça Sé, e você vem vindo Zona Leste. Moca. Zona Leste, Moca, Bresser, Moca, Tatuapé, Carrão, aí Penha, aí 15, Itaquera, Guaianazes, aí terminou Guaianazes, chegou em Ferraz. Então é ali que a gente fica. Então, quando a gente nasceu, se criou ali, passou a adolescência toda, você não se imagina que vai chegar em algum lugar. Você imagina que você vai estudar, fazer... O sonho de todo moleque da minha idade é estudar, fazer uma faculdade, entrar numa boa empresa e ganhar uma grana. Comprar teu carro, casa assim. Mas a minha história foi um pouco diferente de tudo isso aí. Eu sempre fui criado na igreja. Desde os 5, 6 anos, sempre fui criado na igreja. E qual que era a igreja que você lá onde, na igreja onde a gente vai, chama COERP, Comunidade Evangélica e Redenção Plena. A história, ela tem um estilo um pouco batista, um pouco pentecostal, um pouco comunidade. Ela nasceu na onda das comunidades, lembra? Dos anos 90, etc. Fase, e tal. né? Isso. Então ela sempre teve um momento que ela foi em células, e hoje a nossa igreja está meio que se reencontrando um caminho para ela dar na mesma igreja ainda. Continua. Isso é uma parada engraçada que você fala da mesma igreja. A mesma galera que é da minha idade, assim, todo mundo, tipo, se dispersou, assim. Que é de adolescente jovem. Você cresceu junto com esses caras. Poucos permaneceram. Não tem nenhum. Nenhum. Só eu e Cibele. Cibele, minha esposa. Conheceu lá. Conheci lá. Beijo, Pedro. É bom mandar um recado. Cuida bem das crianças aí, pelo amor de Deus, né? Falar em criança, ela que toma conta do departamento infantil da igreja. E ela estuda, se aprimora, tudo. Você vê, eu comecei numa história, fui pra minha igreja, já fui pra minha... Por isso que a minha vida é toda rocambolesca. Mas é interessante você falar até esse negócio da galera da igreja que você cresceu junto, cara, porque eu cresci em berço evangélico também já. Sou a terceira geração de cristãos evangélicos na família e a segunda de pastores. Louco. Mas a minha galera, assim, de pré-adolescente, assim, começo da adolescência, embaixo do Rei, né, que é bem igreja batista, que jogava bola direto, cara, dá pra contar nos dedos de uma mão só quem ainda tá na igreja. E desses, metade virou pastor ainda. Que loucura, os outros... É triste falar. E desses, gente, que tem um cara que eu sei que tá preso. Nossa. Ô, louco. Né? Tem outro que não sei o que. Cara, tem uns BO assim que foi... E gente que, cara, o cara tocava no louvor, o cara ajudava num monte de coisa. Cara, é um absurdo. Pensando assim, meu Deus, cara. Tem uns casos desse que aconteceu comigo, exatamente assim. Droga, então, nem se fala. Tipo, quando a gente é molecado, adolescente, e aí você vai ouvindo as instruções, você pensa que tudo aquilo que eles estão falando é real. Não é que não seja real, é real. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de casamento, vai. O homem casou,
não separa, não sei o quê. Não, o cara casou ali, não vai separar nunca, não sei o quê. Começou uma onda de divórcio. E aí você vê, putz, mas aquele cara era referência. Todo mundo falava que esse cara era o tal e não sei o que e tal. E o cara divorciou. E aí foi indo um depois do outro. Aí o outro já trocou de esposa 3, 4 vezes. E aí você fica vendo aquilo. Deus, onde eu... E aí você fica, putz, será que pode acontecer comigo? E tal. E aí Deus fala, calma, filho. Calma que você... Eu falo pra todo mundo que eu dei muita sorte de ter conhecido Cibele. Vocês conheceram por quantos anos? Eu tô com ela há 12 anos. 2 anos de namoro e 10 de casado. Eu dei muita sorte. Porque eu nunca tive muita sorte com esse papo de relacionar e tal. Eu sempre fui um cara, na adolescência, um pouco mais maluco do que eu já sou hoje. Hoje eu consigo... Mais pé no chão, né? Tem uma certa maturidade que a idade e a experiência foi me dando. A idade e a paternidade, né? Aí é que tá. Outra coisa, sei. eu acabo sendo, às vezes, irmão mais velho dos meus filhos, quando nós estamos juntos. Então, tipo, é muita brincadeira, muita resenha, assim. Mas quando é pra falar sério, a gente fala sério, etc e tal. Mas quando eu encontrei Sibeli, eu falei, é a única pessoa que vai me aceitar do jeito que eu sou e eu vou aceitar ela do jeito que ela é, e etc e tal. E a gente é muito diferente. Mas muito. É água e vinho total. É por isso que dá certo, se completa. Mas é. É verdade. Por exemplo, ela é minha sócia dentro do Emaús. E o Emaús nasceu dentro de casa, em 2015. E ela é total, tipo, administrativa, financeira, esse tipo de coisa. E eu sou essa parte mais criativa, produção, comercial, o mais, tipo, que taca o fogo em todo mundo lá dentro. Vamos fazer mesmo. E vamos fazer acontecer. Ela fala, calma. Ela já é mais pé no chão, no controle das coisas. E é legal, que tipo assim, eu tenho que acelerar ela e ela tem que me frear. Sim. Vocês se complementam. Mas é um complemento absurdo, é uma engrenagem que casa muito. Por isso que a marca, funciona. E aí... Porque senão... Uma dessa tinha quebrado. Total. Verdade. Se eu acho uma mulher igual eu, esquece. Eu nem ia estar aqui pra trocar ideia com você. Eu sou... O que eu sou hoje, 95% é por causa dela. Os outros 5 eu vou descobrir no meio do caminho aqui quando a gente vai conversando. Mas minha mulher, hoje eu falo pra você que é a minha pastora. E eu sou o pastor dela. Tom, você tem pastor na sua vida? Putz, mano... O Lucas é o pastor e o Lucas. Tipo, quando eu falo assim, é como que eu fosse me aconselhar com vocês. Sabe, eu não tenho uma pessoa com quem eu vou me aconselhar. Eu não falo muito direto. Eu sou um cara muito... Introvertido. Reservado. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um cara explosivo. Explosivo no que eu falo, não nervoso. Mas acho que a palavra certa é expansivo. Expansivo, onde eu chego, eu contagio, vai energia, vai... Eu sou da resenha, mas ao mesmo tempo eu sou aquele cara que... Você é o cara da resenha, mas não da tua vida. Você é da resenha do negócio, da camiseta, da galera, do assunto, daí tamo junto. Mas abrir a minha vida, aí é outra história. Difícil, mano. Difícil ser Mas na verdade, até um negócio legal nisso daí, porque assim, ó, por ser pastor, né, o Lucas já me conhece um pouquinho mais de tempo assim, tem muita gente que acha que eu sou muito introvertido. Mas não, cara, eu sou introvertido, na mesmo? verdade. Eu sou muito... Porque assim, pra você ter uma ideia, quando eu era pequeno, né, sempre fui de igreja e tal, eu tinha vergonha de comprar pão na padaria. Ô, louco. Eu era super tímido. Eu vejo a minha filha mais velha, ela tem um pouquinho disso. Ela vai bem na galera, mas ela quer o quê? Eu vou bem na galera, mas eu tenho que ter o meu tempo depois. Se eu tô só com a galera, cara, me estressa um pouco, na verdade. É mesmo? É perfil. O que mudou, cara? Por exemplo, né? O que faz hoje, cara, pregar, ministrar, tá aqui gravando podcast, essas coisas diferentes assim? Cara, é a experiência e a graça de Deus, porque são 18 anos de acampamento Palavra da Vida, fazendo as brincadeiras, microfone, contando piada, coisas que no começo eu fazia, me dava dor de barriga, eu ficava mal, eu ficava em crise, né, e tal, só que daí você vai soltando e Deus vai dando a graça nas palavras. E tem uma coisa que eu falo sempre, né, quem pergunta assim, pastor, mas esse dia até um menino aqui, um seminarista, falou assim, tava pregando no culto nosso aqui, falou, pastor, mas como é que você estava pregando, você nem olhou lá o esboço, não sei o que. Pô, eu olhei, você que não percebeu, sabe? Talvez eu tenha olhado menos do que o normal, né? Eu falo assim, mas eu tenho um temor, que eu acho que é algo que Deus colocou muito no meu coração, por causa desse lado introvertido também. E toda vez que eu vou pregar, seja aqui, mesmo em casa, em outros lugares,
me vem esse mesmo sentimento de temor, de incapacidade. Total. Você fica nervoso. Eu ainda fico nervoso até hoje. Essa é a melhor coisa. Até pregando em casa. Até pregando aqui em casa. Então, quando eu subo ali, tô ali orando e tal, esperando para entrar, me bate sempre o mesmo sentimento. Essa é a melhor coisa. E eu oro assim, Deus, que eu nunca perca esse sentimento, porque eu não quero perder o temor. Total. E eu quero estar aqui para poder fazer o que o Senhor tem, não eu. Total. Porque na hora que você achar que você aguenta, que Esquece, você faz, nem você se perdeu já, não adianta. Já foi. Porque não é sobre a gente, é sobre Não é na ele. nossa capacidade, Isso, né? isso. Então eu quero sempre continuar com o tremor. Eu falo, eu quero sempre ter o tremor nas pernas ali, né? Aquele tremer e tal. Eu tenho isso até hoje. Eu quero ter para sempre. Amém. Porque uma coisa que eu aprendi de uns tempos para cá, eu não crio expectativa em nada e ninguém. Eu só vou. Você me chamou para tomar um café? Vamos lá. E falo, Deus, coloca aquilo que você quer falar no meu coração pro Lucas e deixa ele falar aquilo que o Senhor quer que ele fale para mim. Sim. Sabe? Porque a gente já criou muitos ensaios. Você vai criando ensaios da vida, você fica ensaiando o que você vai falar no banheiro, no chuveiro, ou no espelho. E aquela expectativa enorme. Quando você vai ver, dá em nada. Frustra. É uma coisa que meu pai me ensinou e hoje eu compartilho sempre quando estou discipulando alguém, é que toda vez que a gente coloca nossas expectativas em algo ou em uma pessoa, seja pastor, seja teu pai, tua mãe, sua esposa, você vai se decepcionar. Se decepciona. Pode não ser na primeira vez. Mas em algum momento você vai decepcionar. Vai. Mas quando a gente coloca nossa expectativa no Senhor, o que Ele tem pra gente, Esquece daí isso. sim. Tem. Eu acho que, complementando o que você está falando, a melhor forma de você colocar a sua expectativa em Deus é aprendendo duas coisas. Ouvindo Ele e obedecendo o que Ele fala. Quando você entende esse código, É diferenciado. você respira, entende o que é não ficar ansioso. Você vive pela fé. Você vive pela fé, você trabalha com força, você tem que carregar 3, 4 malas dentro de um ônibus, descer de São Paulo para Curitiba. Você fala, Deus, qual a precisão disso? Filho, eu tô te enviando, só vai, faz favor, para de reclamar e vai. Tá bom, tô indo, fechou, tá? Tô cuidando de você, meu. Tom, não vai, não quero que você vá nesse lugar. Mas tá legal lá, não. Mano, presta atenção, não faz isso. E foi exatamente nesse momento que o Emaús nasce. De uma quebra financeira minha. Eu vou voltar lá atrás um pouquinho, de 2003 para 2004. Eu tô com 16 para 17, mais ou menos. Nessa época eu conheço um cara que ele já desenhava umas estampas e eu aprendo mais ou menos o traquejo com ele. Já tinha uma noção do que era informática, computador e tal. E por ser esse adolescente mais isoladão, o primeiro presente que minha mãe me deu foi um computador que a gente comprou numa feira de informática que ainda existia um tempo atrás. E aí, esse computador Internet era um... de linha ainda, né? Não era... Eu já não peguei muito essa... Não, Eu peguei ainda, não vou revelar a idade, não tem jeito, né? Não, vamos revelar várias... Daí, era sábado a partir das 2 da tarde, domingão liberado. Aí, um pulso só. Um pulso só. Isso. Dia de semana, cada 4 minutos era um pulso. Eu acho que eu tava na rua brincando nessa época. Tava. Sai fora. O ano era 2003. Vou falar, mas a produção aqui, metade da produção que tá olhando aqui também sabe o que é esse que eu tô falando. Olha lá. Os caras tudo nascido em 2010 pra cá. Não, esquece. E aí acontece. E aí eu peguei a manha, já fazia alguns desenhos, já desenhava história em quadrinhos, mangá e tal. E eu comecei a andar pelas ruas do Brás com uma pasta cheia de desenhos e mostrando o que eu já fazia e tal. E nisso eu comecei a vender estampas para camiseta. Aleatórios, assim. Aleatório. Então eu desenhei muito para... Na época existia muita marca de surf, de streetwear, muita coisa com muita informação de design e tal, de ilustração. E eu fui nessa história. Em 2004 eu arrumo um emprego num estúdio no Bom Retiro, que é um bairro vizinho ali, e começo. Em 2005 eu entro numa faculdade para fazer design gráfico, e tô indo embora. Tá vendo que eu tô meio fazendo uma trajetória de vida muito aleatória, seguindo, tipo, um instinto que eu vou... Tipo, é aqui, é ali. Eu cheguei ali, vou aqui e vou indo. Sabe o que é interessante, Tom? Porque você fala isso, né, que foi algo meio aleatório, assim, né?
E na época você não entendia pra onde Deus estava te caminhando, Não, né? até hoje eu não entendo. Mas assim, as coisas foram se encaixando. Foi encaixando pra o que você cada tá vivendo coisa. hoje com a Emaús, né? Total. É que é muito fácil a gente olhar para o passado e ver onde está agora. Agora, o processo durante que está vivendo é muito difícil. É a de música do perceber. Tapeceiro. Você já ouviu a música do Tapeceiro? Não. Tem o Estênio Márcios, ele tem uma música chamada Tapeceiro. O Leonardo Gonçalves gravou essa música. Depois vocês procuram, Tapeceiro. O tapeceiro, ele vai desenhando o tapete de trás para frente. Ele já tem o desenho do tapete, já sabe qual é o resultado final, final do tapete. Mas a linha e a agulha que está costurando o tapete não sabe para onde está indo. A linha e a agulha só vai ter noção daquele tapete quando ele desvira o tapete e ele vê a obra toda. Então, nisso eu sou meio que essa agulha na mão do tapeceiro, pegando as linhas que vai aparecendo. É a linha vermelha, então é o emprego. É a linha preta, tá da faculdade. E tal. E aí eu passei por um monte de agência de comunicação, design. Legal. Toda essa parte de comunicação, audiovisual. Você já... Impressa, música. Nossa, fiz tudo. Até 2012. 2012 eu sou mandado embora do último trampo que eu fiz. Foi na Extinto Itautec. Fiquei 9 meses lá. Eu trabalhei no departamento de marketing lá dentro. Lá foi o único trabalho que eu tive noções de administração e parte de finanças. Porque de 2005 até 2011, mais ou menos, eu sempre tive o perfil muito de agência. Você, mais do que eu, sabe que o perfil de agência é um cara mais descolado, mais pra frente, etc e tal. Dentro da Itautec, quando eu entrei lá, o perfil era uma galera mais de escritório, terno e gravata. Mais formal. formal. Ainda era banco, né? Isso, tipo banco. E aí eu não conseguia me encaixar dentro desse padrão. E as pessoas precisavam de um cara como eu dentro da história. Dentro do terno. Mas não dava. Eles queriam um cara que pensasse fora da caixinha, mas dentro da caixinha. Sim. Aí não deu muito certo. Não encaixou. Nisso eu saio de lá e aí eu falo, bom, agora é o momento de eu montar a minha empresa. E aí eu falei, vou fazer meu estúdio de design. E dentro de casa mesmo. E aí Deus falava, não é isso que eu quero pra você. Não é isso que eu quero pra você. Eu te preparei, mas não foi pra isso. E aí é aquele momento que a agulha na mão do tapeceiro começa a falhar. Começa a dar falha no ponto. E aí Deus tem que pegar a agulha, ver por que ela tá pulando fio ali. Tá pulando fio, tem, às vezes... Recalcular a rota, né? E aí, nisso, o que acontece? Eu fui insistindo em querer fazer coisas que Deus não queria que eu fizesse. Em 2011, eu conheci um missionário, o Lucas, que hoje está na Mongólia. Ele, o que acontece? Esse cara, ele falou uma seguinte frase para mim: Tom, a vida é muito mais que estudar, trabalhar, viver. A vida, você tem que entender o conceito da vida. E aí, nisso, eu fui pro Brás, comprei mais umas camisetas, estampei e falo, Lucas, vai, vende e se vira. Aí você me dá o custo, eu faço mais camiseta, isso aqui vai ser... a te manter, né? Vai ser uma máquina de grana para você. E ali que nasceu o Emaús. Nossa. Ali que nasceu. Mas nasceu e eu coloquei na gaveta. Sim, era para ajudar meu amigo naquele projeto. Isso. Mas nem tinha o nome ainda. Isso. Já até tinha. Eu já colocava Emaús por quê? Por causa do lance, né? Que é a volta dos caras, quando no rasgar do pão, eles estão voltando para um caminho que eles não deviam nem ter saído. Então, é o lance, é o conceito do encontro, é o conceito, tipo, da descoberta, do rasgar do pão, quando você menos espera, ele tá sempre do seu lado. Enfim, o conceito do Emaús é esse, é o encontro. E aí eu coloquei tudo isso dentro da gaveta. Quando eu saio do emprego, 1 ano depois, esse projeto ainda tá lá, e eu falo para Deus, você quer que eu toque o Emaús? Tá. Eu vou tocar os dois ao mesmo tempo. E Deus fala bem assim para mim, Tom, você vai quebrar. Nossa. Não vai dar certo. Vai por mim. Papai fala, vai por mim, filho. Leva a jaqueta, filho. Leva a jaqueta. Isso não leva, né? Vai esfriar. Não, pai, tá quente, tá de boa. A mãe fala, leva o guarda-chuva, vai chover. Não, mãe, olha o sol que tá, não vai chover. Aí mas volta, é porque você fazia isso, porque você é paulista. É. Você é curitibano, você escuta toda vez o pai. É o que você sabe que vai chover. Você sabe que vai, Você sabe vai que vai chover, mas não é? Veio pra cá pra esfriar, que é do nada, do nada. E aí nisso eu fui.
2012, 2013, aí arrumo uns clientinhos ou outro. E fazendo a Emaús ao mesmo tempo. E aí eu vou chegar aí. Aí o que acontece? Aí eu abro o CNPJ do Emaús no nome da Cibele, como um MEI. Para poder fazer o quê? Para poder aproveitar o seguro-desemprego que eu peguei. Olha a mentalidade nossa, tipo assim, desculpa, mas uma mentalidade medíocre. De não confiar em Deus, de não obedecer, de tipo, não querer fazer aquilo que Deus quer que eu fizesse. Sim. E aí, nisso eu faço, ponho o CNPJ no nome dela e eu quero tocar ao mesmo tempo. E aí eu crio 4 modelinhos de estampa. E lá tem o site, já coloquei o site e tal, mas não vendia. Por quê? Porque eu tava dividindo forças. Criei um estoque e tal. E aí é engraçado, eu conto essa história em qualquer lugar que eu vou. O ano era mais ou menos 2014. 2014, isso. E aí eu vou na minha igreja local, eu levo umas camisetinhas e tal, montei uma embalagem, já tinha até a máquina de cartão, tava tudo bem. E aí o que acontece? Eu vou na minha igreja. Fala quantas camisetas eu vendi. Diz você. Na tua igreja? Isso. Mas você já foi com fé ou não tava com muita fé, não? Não, eu fui, anunciei e tal, deram até a oportunidade pra mim. Diga Quer quantas. falar? 50? Não vendi nenhuma. Nenhuma? Nenhuma camiseta da minha isso? igreja. Caramba. Na tua igreja, os Na caras... minha igreja. E um cara que era visitante comprou uma camiseta. Porque era meu amigo, que eu já conhecia. Adiante. Então aquilo foi fazendo com que... Não é possível, Deus não tá nesse Não negócio. tá certo, né? Talvez. O que eu entendi errado aí, né, Deus? Sabe? E aí eu falei, caramba, o que eu tô fazendo? Sabe? E aí foi me desanimando. Nisso, entramos em 2015. Mas 2014 foi o ano da Copa, o ano que a Dilma foi eleita, e todo mundo ficava falando 2015, ano da crise. E aí acontece, eu naquela época eu tinha pra mim que eu tava indo relativamente bem. Um amigo vem e me chama, vamos montar um escritório, aí você, ele faz uma parte de representação de equipamento hospitalar, e eu faço a minha parte de design, e a gente ia dividir no meio a sala, e cada um ia ficar com o seu espaço ali. E racha a conta. Isso. Aí eu falei, vamos. Eu falei, nossa, cara, se for... Aí Deus falava, não, você quer ir? Então vai lá. Qualquer coisa, estou por aqui, fechou? E aí eu fui. E nisso, Melissa já tinha nascido, minha filha mais velha. Aí eu fui, montei a sala, montei tudo. Atendi algumas pessoas, tinha gente que trabalhava comigo, mas aí começou. 5 mil negativo, 7 mil negativo, 10 mil negativo. Aí o que entrava não cobria o negativo. Respirava, mas não resolvia. Não, até que eu bati 20 mil negativo. Em março de 2015. E naquela época 20 mil, né? 20 mil era 20 mil. Era 20 mil de verdade. Era 20 mil de verdade. E aí foi de novo. Aí eu tava oscilando. Eu batia tipo 5 e voltava no 20. Eu não entendia o que estava acontecendo. E Deus falava, foca no Emaús, foca no Emaús. Nisso já tinha o site, já tinha o Instagram. Eu lembro que em agosto de 2015, a gente já tinha 1000 pessoas no Instagram do Emaús. E aí eu lembro que nessa mesma época, eu tinha entrado um pedido no site e eu nem tinha mais visto, eu tinha abandonado. Aí quando deu setembro de 2015, eu falei, nossa, eu não aguento mais essa vida. E aí eu tava na mesa de casa, já tava meio que querendo voltar para casa. Falei, Cibele, eu não aguento mais, eu tô fazendo algo de errado, eu vou voltar pro mercado. Quando eu falo voltar pro mercado, é voltar a ser diretor de arte, design para outras empresas e tal. Trabalhar para alguém, né? Trabalhar para agência e tal, vou voltar, fazer um acordo com o Itaú e tal. E nisso eu chorei muito, porque falei, eu tô cansado disso, não é a vida que eu quero. E eu orei naquele dia, falei, Deus, eu não aguento mais, eu quero, sei lá, me ajuda, me dá uma luz e tal. E aí ele falou, Tom, o único jeito de você sair disso aí é focando no Emaús. A história do Emaús começa em setembro de 2015, de verdade. O que acontece em setembro de 2015? Isso foi numa sexta-feira. Como eu falei, eu já tinha um pequeno estoque. O meu estoque, não sei o que, era do tamanho dessa planta aqui, desse vaso aqui. Então tinha de um lado masculino e de um lado feminino. E aí
tinha o sitezinho lá com 4 estampinhas, tinha o número do telefone. Do nada, numa segunda-feira, eu já tava meio que saindo, tirando as coisas lá do escritório, briguei com meu amigo, voltei para casa, decidi só focar nisso. Do nada liga um casal. Da loja do Emaús? Falei, não era loja, era minha casa, né? E nisso acontece o seguinte... É que a gente está aqui na Conde de Sarzedas. Se vocês não conhecem, a Conde de Sarzedas em São Paulo era chamada Rua dos Crentes, que vendia muitos artigos cristãos. Tudo que tivesse, né? Tudo. Desde óleo de unção, CD, camiseta, tudo. E não tô achando a loja de vocês. Quer dizer, olha a visão. O cara já tinha a visão do Emaús que eu não tinha. Sabe? E aí eu falei, não é possível. Não, vem aqui em casa. Onde você mora? Em Ferraz de Vasconcelos, que eu falei lá no começo. Ah, tá, tamo indo aí. E vieram os 2 casais. Os 2 casais foram em casa, fiz um café, tomou uma água, foi uma resenha e tal. E no final levaram 15 camisetas. Uau. Foi exatamente essa expressão que eu tive. Os caras fizeram uma viagem pra comprar 15 camisetas, né? Um pouco pior, porque eu... Quando você já tava desistindo. Não, quando eu desisti e reposicionei... A agulha começou a funcionar de novo, do tapeceiro. E o tapeceiro começou a costurar com muito mais força. No mesmo ano, 2015, tem um evento em Arujá, São Paulo mesmo, chama Rock no Vale. Muita gente aqui de Curitiba vai e tal. Vai. E a gente fez uma exposição... Mas acho que não tem mais ainda, tem, né? Não tem. Eu espero que eles voltem, que é um evento muito bom. E nesse evento, em 2015, a gente fizemos um baita de um painel, muito louco. Montamos uma loja top, que é o quê? Todo esse conhecimento, essa bagagem que eu falei para vocês, eu coloquei ela em prática ali. A nossa lojinha era a única que tinha uma geladeira, tinha máquina, tinha uma cafeteira. Então o cliente ia lá, tomava café, tomava água. Uma experiência ali com vocês. Eu já levava isso, cheiro, tudo para aquele lugar. E aí que começou a acontecer? Gente do Brasil inteiro ali, Minas, Espírito Santo, que veio pro evento, fala, nossa, o Emaús tá aqui. E me explodiu a cabeça 50 vezes, porque a minha cabeça, bairrista, não, ninguém conhece o Emaús. Na minha igreja o pessoal não quer. Exatamente a expressão que eu tive. Se a minha igreja ninguém compra, quem vai comprar? Santo de casa não faz milagre. Pior, cara. E aí acontece, nisso... 2016 foi ano de braçada, nadando de braçada. Detalhe, eu não contei pra vocês, mas em 2015, quando eu tava quebrado, devendo quase 20 mil, Sibéria engravida do Matheus. Teu primeiro menino? Seja, que é o segundo filho. Segundo filho. E o custo vai aumentar, né, gente? Que vai nascer em março. Ele nasce em 3 de março de 2016, bicho pegando, mandando camiseta pro Brasil inteiro, e aí pegou. E é interessante a gente fazer a leitura do país. O país aqui, ó, na decadência. Naquela época lá. Crise política, econômica e tal. Dilma impeachmentada 2 anos depois e tal. E o Emaús tá aqui, ó. Nessa completamente. Amigos de empresas, cara, tá difícil. E você, cara, lá tá diferente. Né? Exatamente. Porque o mesmo conceito que eu tava lá em 2011 com o Lucas, ele expandiu para outros missionários. Então a gente conheceu o Beto e a Charlene, que fazem um trabalho no Nordeste. Conhecemos o Afonso, que está em Arequipa, Peru. Conhecemos, quem mais, gente? O irmão do Xisto, que está em Moçambique. O Lucas, que está em Mongólia. E a família Emaús de missionários foi se expandindo. Então 30% da margem de tudo que a gente faz é enviado para a missão. Amém. E foi acontecendo as coisas. Em 2017, minha casa já está uma bagunça. Cabe mais, né? Camiseta. O Matheus tá brincando fralda. Com as camisetas, fralda, cheiro de criança, choro. A Melissa com 3 anos e chorando. Correndo por tudo, né? E se enrola nas malhas. Eu falo, bem, minha filha, não mexe aí. Aí a gente quer mudar. E aí Sibeli fala, a gente precisa mudar. O gato escaldado tem medo do quê? Da água fria. Eu tinha vindo de um escritório voltando para casa. Eu não quero ter a mesma experiência. E aí a gente entra num conflito, porque ela fala, você tá na zona de conforto. Fala, não tô, a gente tem que resolver a nossa vida meio perto, um do lado do outro. E Ferraz e tal, e eu não dirigia. Eu tô aprendendo a dirigir agora. E aí, nisso, a gente encontra um ponto que é na avenida, do lado de casa. E aí me levam naquele lugar, antes de eu pisar ali,
Eu falo, aqui é o lugar. E Sibeli fala, você não quer conhecer lá em cima? Não, eu já vi lá em cima. Mas como assim você já viu? Não, eu já vi. Deus revelou o que ele ia fazer tudo lá em cima. O estoque que era desse tamanho aqui, vamos dizer que era um vaso, virou 20 vasos. E aí o desafio foi maior, que era preencher camiseta para 20 vasos. Em 2017 a gente começa a fazer evento na calçada. Em 2017 eu começo a levar o Emaús em outros lugares. 18 vai ter eleição presidencial. Eleição presidencial, Bolsonaro elege. A gente pensa que, não, 2019 vai ser top. E a crise continua. E a gente nadando de braçada. Internet, pá, não sei o quê, contratando gente e tal. 2020, quando tá todo mundo... Mano, agora a gente vai surfar uma onda. Pandemia. Nossa. Na pandemia... E aí a pandemia, outra crise... Aí eu Foi o ano que eu conheci Emaús, que eu comprei a primeira camiseta do Emaús. Tem um detalhe muito importante nessa história aí, que assim, o Emaús adora crise. Se tem crise, o Emaús tá dentro. Porque é na crise que a gente acontece, que a gente aparece. Sabe que Deus se revela em meio às crises. Faz total sentido isso aí. Total sentido. Tanto é que quando eu percebo que as coisas estão muito boas, eu falo, opa, peraí, tem alguma coisa de errado. Eu não consigo curtir tanto o momento, sabe? Eu tenho que estar sempre com a guarda meia alta, assim. E aí acontece, em 2020, a gente começa a pensar, pô, peraí, vamos pensar um pouco. As lojas tudo vão fechar. Muita gente vai ficar sem emprego. Muita gente vai ficar sem um negocinho de vila. Vamos fazer o seguinte, pro cara que mora nas quebradas, nas favelas e tal, não perder ali o rendimento dele, vamos fazer assim, vamos dar uma cesta básica para eles. Mas como? A venda de cada 3 camisetas, na época, a gente ofertava uma cesta básica. Então a gente anunciou esse projeto e tal, e aí o Emaús se fez conhecido nessa época que você falou. Nessa época, em 2020, foi quando o Emaús se tornou uma marca conhecida. Referência mesmo. Referência, sim. E aí continuamos fazendo isso mais ou menos até setembro, outubro, que com R$50 a gente conseguia fazer uma cesta básica top. Depois tudo foi aumentando. Sim, tudo complicou mais. E aí a galera começou a voltar a trabalhar e a gente não conseguiu dar continuidade a isso. Passou 21... Mas cumpriu o papel numa fase crítica aí importante, né? E, cara, era incrível que a gente foi... Uma época que a gente batia, tipo, até 2 da manhã, montando pacote de camiseta para mandar o Brasil inteiro. Passou 21, 22, mesma história. E agora, quando a gente entra em 23, assim, 22 e tal, a gente já tem lançando coleção, já tem um certo conhecimento. Mas quando bateu 23... No final em dezembro para janeiro, falei, e aí Deus, o que a gente vai fazer agora? A pandemia passou, qual é o teu plano? A gente ficou, muitos de nós tivemos aquela frustração presidencial e tal, o que vai ser do país, né, nessa história? Não, eu tô cuidando de você, filho, calma. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu não perdi o controle das coisas. Exatamente a frase, fica tranquilo. Aí o que acontece? Eu tava num ponto que eu precisei lá expandir o estoque para os lados. O que era 20 precisou virar 30. Então tinha umas máquinas de costura lá em cima. Em 2019, 20, a loja que era física, eu precisei desativar para ter as máquinas de costura. Consegui atender a demanda online. Nisso a gente conseguiu abrir lojas físicas na Lagoinha de Jundiaí e na Igreja Pura Fé em São Paulo. Foi tocando, assim, mas não era o que não era o principal. Não era. Sempre foi internet o nosso foco. E Deus falava, eu quero que Ferraz não seja conhecido pela cidade da Santa da Janela, ou a cidade que roubaram os quadros do Márcio que foi aqui encontrado. Não quero que seja conhecido pelo Champinha, nada. Eu quero que o Emaús seja conhecido pela minha glória. E vocês vão ser parte disso. Eu falei, beleza, como? Fica calmo que você vai ver. Um amigo meu tinha uma floricultura num ponto que era 5x30. O meu ponto devia ser metade disso que eu tava. Pô, 5x30 é relativamente grande. E aí, o que acontece? Ele montou uma floricultura lá, ficou um tempo lá, depois fechou, continuou sustentando o ponto, montou uma madeireira, depois fechou. Quando ele fecha, eu e Sibeli pergunta para um para outro,
vamos falar com o Gordinho, que é amigo nosso, pra ver o que ele quer daquele ponto dele. Ele fala, eu encontro com ele no final do ano passado, ô, você não quer ficar? Quer assumir? Você tem certeza? Quero. E ele, como ele tinha madeireira, ele tinha as folhas de compensado lá. Aí eu falei, meu, você não quer me vender essas peças aí e a gente faz meio bolado? Ah, te vendo, tá, pega aí. Nisso já apareceu outro cara, que é o Jurandir, e aí a gente já construiu dentro do novo espaço, um espaço mais amplo, o estoque que na minha casa era um vaso desse, hoje o estoque é daqui até o final do estúdio de vaso. Glória a Deus. Amém. Total. Não tem outra explicação. É isso que você acabou de falar. É o próprio Deus. A gente só foi instrumento dele. E montamos a nossa loja física. E a nossa loja física, com toda essa bagagem, informação de 2004 até agora, nesses quase 20 anos aí de profissão, o que isso virou? Virou uma loja conceito tão louca, que quem passa assim fica de cara. Fala, mano, não é possível que eu tô em Ferraz. A loja tem ar-condicionado, tem cortina de vento para impedir poeira, vitrine nos dois lados, plantas, um jogo de luz, tal, música. Subiu o nível do negócio. Mas muito. E aí a gente vem pra cá, sabe, pra Curitiba, carregando as malas e tipo, não perdemos em nenhum momento o medo. Não é, né? A palavra certa não é o medo, mas a tremedeira das pernas. Eu não chego aqui, tipo, me garantindo, não, tá tudo certo, vamos arrebentar. Não, nem a pau, velho. Eu não deixo, eu brinco às vezes. Quando eu tô ali na venda, na resenha, eu tiro onda. Mas, na real, mano, me dá uma tremedeira toda vez que eu monto a loja. Mano, onde tá errado? Isso, o estoque. Será que eu trouxe a peça certa? Então, será que a pessoa gostou? Ontem, por exemplo, eu tava atendendo um cara, e aí no final do culto, rolou uma muvuca assim, e aí ele queria trocar a camiseta, ele trocou, tal, meio que ele trocou mesmo, ele gostou. Tá bom, Tom, e eu fiquei com aquele cara na cabeça, putz, eu não consegui dar atenção pra aquele cara. Como eu deveria, né? Como eu deveria. E eu fiquei com aquele cara na cabeça, assim, sabe? Eu falei, meu, se eu ver esse cara hoje, eu preciso pedir desculpa pra ele e tal. Tipo, não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Mas, sabe, esse temor que eu carrego dentro de mim, eu vou ter 90 anos, mano. Eu vou ver as molecada vindo curtir, eu vou estar aqui pendurando a camiseta. Quem é esse velho fedorento aí, meu? Esse aí ele é só o fundador do Emaús. Mais respeito com o meu avô. Boa, Tom. E é isso, então aí. Sabe que eu tenho um testemunho aí até com a marca de vocês, porque eu sempre gostei muito de moda, de roupa. Legal. Na adolescência, o primeiro negócio que eu tive foi uma marca de camisetas quando eu era adolescente. Nossa. Só não era crente, né? Não era crente. Eu era do rock and roll, tinha banda de metal. Sério, velho? Aí a gente fazia umas estampas assim, meio sinistras, assim, Legal. e vendia em umas casas de shows. Nossa, que top. Tinha uns 16 anos, só que eu era meio inconsequente, assim, sabe? Então, a gente vendeu praticamente tudo, mas eu não soube reinvestir no negócio. Entendi. Aí morreu na praia ali. Mas eu sempre gostei disso. Depois, enfim, me converti e tudo mais. E eu nunca encontrava uma marca de roupas cristã que eu achasse, assim, diferenciado. Eu sempre olhava o que tinha e eu achava, assim, meio brega, assim. Dificilmente eu E tem comprava. muito por aí, né? Tem muito ainda. Tem uns aí que olha... Até que em 2020 eu conheci a Emaús. Eu conheci algumas que eram da gringa, mas, cara... Mas daí eu conheci a Emaús em 2020, que daí eu comprei a primeira camiseta, que é a Jesus Skin, azul. Uso até hoje. Isso é top, né? E em 2021, quando você veio pra cá, eu comprei um moletom Deus Responde com Fogo, com os braços em chamas. Top. E é um dos meus moletons favoritos, uso Nossa, bastante. Esse moletom é incrível, ele vai voltar. E assim, muitos lugares que eu vou, esse moletom me dá chance de evangelizar, Tom. Que legal, cara. Porque tem muita gente que não é crente, tô num lugar, tô numa cafeteria, em algum lugar, só vem perguntar, amigo, da onde que é esse moletom? Da onde que é isso? Eu falo, é da Emaús, uma marca cristã, segue eles lá.
e dar uma oportunidade, abre uma porta ali pra eu conversar com a pessoa e falar Que de Jesus legal, pra ela. mano. Essa é a melhor parte da Então, emoção. assim, glória a Deus É pela tua interessante. vida. É um aí, cara que testemunha. Cara, quantos que a gente nem escuta falar, né, cara? Isso. Olha Nossa, que eu já beleza. ouvi testemunho de gente que ia se matar porque colocou a camisa, se viu no espelho. Caraca. Outro ia fazer um esquema com outra mina, ia deixar a mina dele em casa, sabe? Pôs a camiseta, sentiu alguma coisa e saiu fora, sabe? Uhum. Então, testemunhos de tudo quanto é tipo, assim, Amém. de livramento, de... Eu nem sei, mano. Sinceramente. Mas, o outro dia um cara perguntou pra mim, então, qual é o seu maior anseio? Uhum. Eu falei, meu maior anseio, eu não vou conseguir fazer nessa terra. Meu maior anseio é dar um abraço em Jesus. Se ele vai me mandar pro meu descanso, se ele vai me mandar pro fogo eterno, o problema é dele. Eu só quero dar um abraço nele. Falar, mano, obrigado pela oportunidade que eu tive de falar de você. Uhum. O resto, mano, o que você quiser fazer, você faz aí o que você quiser fazer. Porque, sinceramente, cara, eu não vejo sentido na minha vida se não for pra que a minha vida Anunciar. seja o anúncio dele. Cada dia que passa eu falo, mano, cadê você, velho? Você tá voltando como? Como é que você tá voltando? Volta logo, meu filho. Volta que eu preciso de você. Aí ele fala, calma, filho, calma. Vai fazer camiseta, vai desenhar. Vai anunciar que eu tô voltando, vai. Meu Deus. Ó, até minhas filhas casar, pelo menos... Antes, né? Antes de elas casarem, por favor. depois vai ser mais complicado. Porque eu tenho 2 filhas, né? Vocês não estão na hora de abrir o primeiro convento evangélico por aí. Meu Deus do céu. Não, brincadeira. Quero que elas Esquece. casem. Grandes homens de Deus Não aí e esquece. tal, mas, né? Meu sonho é que minha filha case com 16 anos. Ô, louco. Oxe, sério, quanto mais cedo ela e o Matheus casarem, mais cedo meus netos. Eu falo Aí, assim, ó. velho. Mas na hora eu acho que eu tremo na base. Mas na hora que apareceu o Falar primeiro agora é candidato fácil, lá, né? Ah, é. Acho que eu vou dar uma tremida. com a camiseta da concorrente. Tipo isso. Eu falo pra ela assim, vê se, Se não vai... vier com a camiseta da Emaús, já perdeu os Não, pontos. Já. é que hoje você tem que evangelizar, porque o mundo se não evangeliza. É Você verdade, entendeu? sim. Verdade. Então eu falei, e aí, tem uns menininhos lá não, pá, pra você, um namoradinho? Ah, pai, bem devagar, é a mesma coisa com o Matheus. E aí, tem as menininhas lá não pra você, filho? Ah, eu, tipo, incentivando eles, né? Uhum. Pra, senão, o mundo vem e fala o contrário, né? Uhum. Aí é complicado. O... Quer te falar? Ah, esqueci que ia falar. Fala aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Pergunte. Você que faz o design, a arte de todas as roupas? Vamos lá, essa é uma pergunta muito complicada de responder. É tudo... É numa ideia que tudo nasce. Aham. Lá, por exemplo, temos os ilustradores. Por exemplo, o Robson é um ilustrador. O Robson é meu braço direito lá na parte de criação. Legal. Tal, Hoje vocês direção têm de uma arte, equipe tudo. lá. E aí a gente tem alguns outros parceiros, que é o Matheus, tem o Rafa, tem mais outros 2 meninos que desenham. Uhum. Mas toda a concepção artística Vem de você. sai daqui. Então, por exemplo, eu tenho um tema. Ah, sei lá, outro dia eu tava na igreja e tava querendo desenvolver como que seria o Cristo morrendo, tomando a chave da mão da morte e acendendo no levantar as portas. Como que pode ser isso dentro de uma ilustração? Aí eu rafiei, mostrei pro Robson, vai por aqui, faz uma composição, fotocolagem, e a partir daqui você desenha. Porque essa bagagem toda permitiu fazer isso. Legal. E aí ele vai, conforme ele vai desenhando, ele vai mostrando, fala, vem pra cá, vai por ali e tal. Eu faço mais hoje a direção artística Do que colocar a mão na do que massa colocar. mesmo. Você digere melhor a Recebe a ideia ideia. para daí... Sim, total. Legal. Porque não é só isso, né? Por exemplo, eu tô aqui vendendo, mas ao mesmo tempo que eu tô vendendo, eu tô criando. Tô criando e tô mandando ideia pros caras de vídeo. Então a marca é 360, 720 o tempo todo, Uhum. sabe? Então não bom. para. Bom. Nada para. Uau, top. Cara, que privilégio estar com você aí, Tom. E a gente estava até conversando antes, né? A gente vai sair para almoçar depois, outro dia, conversar mais. E quem sabe tem umas parcerias novas aí. Vamos. Juan e Maús aí. Juntar os ministérios aí. Não, certeza. Porque, cara, ninguém sabe tudo e a gente poder trabalhar junto. Eu queria muito que quando a gente conhece Jesus e tá bem alinhado com ele, se torna amigos dele de verdade, porque o que ele vai falar? Eu já não chamo mais de servo,
mas chamo de amigos. Amigos. E pra mim, quando isso acontece, ele apresenta pra gente os amigos dele. Isso. A gente poder te conhecer aí, gerar essa amizade, né? Por isso a gente fala, cara, aqui você tá em casa, de verdade. Obrigado. Quando você quiser voltar, as portas estão abertas Muito sempre. obrigado. Se puder abençoar. Obrigado. E aqui na igreja a gente fala assim, Obrigado. cara, nada tem custo. Tudo que a gente recebe é de graça, de Deus, a gente Sim. só distribui e entrega. Que a gente puder abençoar, e eu sempre falo, ó, além disso, tá? Você veio pra cá, e você já teve ano passado, né? Eu tive menos, porque na conversa passada eu tava pregando fora, depois voltei, então Sim. não consegui estar tanto contigo. Mas a partir de hoje, agora, oficialmente, tá? Pra você saber, nós somos intercessores da Emaús também. Ô, meu irmão, obrigado demais. Ô, meu Deus Tamo do céu. junto aí. Obrigado, então, cara. quando apertar lá, pode mandar mensagem. que Ah, meu Deus do distribui céu. nos Eu vou grupos mandar aqui, mensagem então- todo dia. Pode mandar. Tamo junto aí, porque isso Obrigado. é, né? De Obrigado poder- pelo carinho, viu? o que tiver ao nosso alcance, a gente poder ajudar. a gente Vou tá te falar, à disposição melhor aí que também. vender uma camiseta é receber uma palavra de apoio. Amém. Vocês não têm noção como uma palavra de apoio, ela levanta um camarada. Com certeza. Às vezes você tá num dia meio Tenso, pá, né? meio Uhum. estranho. Você recebe uma mensagem de um cliente e fala: nossa, nunca vi nada igual. Por favor, não desiste. Continua porque vocês estão no caminho. E aí você é aquele gás, você Vamos lá. Uhum. sabe? Top. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Vamos nessa. Obrigado, Tom. Aí. Ô, Obrigado, mano, eu Lucas, que aí, estamos agradeço. juntos também. E galera, a gente se vê no próximo OneCast aí. É isso aí. Acompanha com a gente os programas. E se você não segue ainda, segue lá no Instagram. Coletivo_Emaús. Coletivo_Emaús. Segue lá. Segue, Obrigado, já galera. entra lá, já abre o site, já compra uma camiseta aí, vai Isso. pregar também com as camisetas lá fora aí. Deus outros abençoe materiais. vocês aí. Deus Obrigado. hein? abençoe, gente. Valeu, gente. Valeu. Fechou?